Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30, diz assim o nosso texto. Estou usando a edição revista e atualizada, e assim nos fala a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio... Uma mulher estrangeira, grega, de origem sírio-fenícia, uma mulher, portanto, que estava fora daquela aliança que Deus havia firmado com o povo de Israel. Jesus prioritariamente veio para fazer cumprir as promessas de Deus a seu amigo Abraão. Deus, através de Abraão, ele formou um povo, uma nação. E Deus ele firmou pacto com esta nação ao pé do Monte Sinai, através ali da liderança de Moisés. E a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor Jesus, para cumprir as profecias que nós encontramos ao longo de todo o Antigo Testamento, ele nasce em Belém da Judéia e ele vem na condição de rei Messias dos judeus. E, portanto, esta mulher não tinha nada a ver com a história. Era uma mulher que, movida por uma grande necessidade, saiu da sua terra e foi até Jesus. E ela tinha no seu coração a disposição de, quando o encontrar, se prostrar, se lançar aos seus pés. E a mensagem da parte do Senhor que eu trago a vocês nessa noite de hoje é simplesmente isso: se lance aos pés do Senhor. Se prostre aos pés de Jesus. Porque os que se prostram aos pés do Senhor Jesus sabem onde Deus se esconde. Se tornam alvo da sua graça e têm os seus lares livres da ação do maligno. Quem crê nisso, diga amém. Essa mulher, ela sai da sua terra e o texto nos informa, até de forma bem curiosa, que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Era muito grande o fluxo de pessoas que iam e que vinham, e me parece que talvez o Senhor Jesus e os seus discípulos quisessem um momento a sós, para comer, beber, para descansar, e Jesus com os seus entram numa casa, e o texto nos afirma que Jesus queria que ninguém o soubesse. Mas ele não pôde se ocultar, porque uma mulher estrangeira, grega, de origem sírio-fenícia, cuja filhinha estava endemoniada, veio a ele e se lançou aos seus pés e fez ali um estardalhaço, né? Ela, na sua atitude, fez com que o Senhor Jesus, que estava querendo se ocultar, se revelasse, se manifestasse, se mostrasse, se desse a conhecer. Então, em primeiro lugar, aqueles que buscam ao Senhor Jesus, tendo no coração essa disposição de, quando o encontrar, se lançar aos seus pés, quando buscam a Jesus, efetivamente o encontram. O profeta assim nos ensina, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor.
Talvez em dado momento da sua vida você tenha buscado ao Senhor e tenha se sentido frustrado na sua busca, a ponto de dizer, como dizia o salmista, né? Senhor, onde estás? Não esconda de mim o seu rosto. Aonde o Senhor está? Este é o nosso Deus. Ao longo de toda a Bíblia nós vemos o Deus que habita em luz inacessível, por vezes se dá a conhecer, ele se revela, ele se mostra. A Bíblia nos ensina e nos mostra que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus, o unigênito do Pai, este o manifestou, este o revelou. Certa vez, um dos 12 perguntou a Jesus, propôs a Jesus, Filipe, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse a ele: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim revelar o Pai, o Deus que nunca, jamais foi visto por nada e ninguém, o Deus que habita em luz inacessível. Você já tentou olhar para o sol? É possível? Não tente, tá? Não tente fazer isso nem por brincadeira, senão você não vai conseguir nem enxergar o sol, nem outras coisas depois disso. Este é o nosso Deus, ele habita em luz inacessível, a nossa visão não alcança, o nosso braço não pode tocar, ele é o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo. E ao longo da Bíblia nós vemos que este Deus, que está oculto à percepção humana, ele se revela, ele se mostra, mas ao mesmo tempo ele se oculta, ele se esconde. O Senhor Jesus sempre nos seus ensinos se valia de um método, de contar, né, uma parábola, uma história que ilustrava verdades espirituais. Era uma situação corriqueira, mas que apontava para questões que estavam para além da percepção da mente natural. Eram verdades espirituais que estavam ali sendo reveladas. E uma certa vez Jesus conta uma parábola, e depois de contar esta parábola, ele é chamado de canto pelos seus discípulos, e os discípulos dizem: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? E Jesus então disse a eles: até vocês mesmos estão sem entender? E Jesus então disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, quanto aos demais, a eles se fala por intermédio de parábolas. Este é o Deus que se revela e que ao mesmo tempo se oculta. Em dado momento do seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ele fez uma oração bonita, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve fazer, assim foi do teu agrado. As pessoas que ouviam a Jesus, as suas parábolas, muitas delas se achegavam para ouvir de mau grado, não tinham no coração essa disposição abençoada de se lançar aos pés do Senhor, eram apenas curiosos, eram pessoas que queriam ouvir a Jesus, mas não reconheciam em Jesus uma autoridade sem igual. Estas pessoas ouviam e não entendiam. Deus para elas permanecia oculto. O texto nos fala que Jesus entrou numa casa e queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde se ocultar, porque uma mulher, por assim dizer, frustrou os seus planos. Ela veio com essa disposição de se lançar aos pés do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não há outra forma de buscar e achar a Deus. Tem que se render, tem que se lançar aos seus pés, tem que se prostrar. E quem busca ao Senhor com esta disposição de
Quando o encontrar, se lançar aos teus pés, tenha certeza, Deus não pode se esconder. Destes Deus não pode se esconder. Então, que a nossa disposição seja sempre essa, de buscar ao Senhor com humildade, com contrição, com quebrantamento, se lançando aos seus pés. Ela veio de longe. E quem ela era? Uma mulher. Uma mulher, você mulher que se acha ainda hoje menosprezada, quanto mais naquela época. Era uma mulher, e se não bastasse ser uma mulher, era uma mulher estrangeira. E, portanto, mulher que não estava inserida na aliança que Deus havia firmado com o seu povo Israel. Ela nada tinha a ver com a história. Mas ela se lançou aos pés do Senhor. Mas será que esta não seria apenas uma atitude religiosa? Uma atitude externa? Jesus então pôs à prova se aquele ato externalizado de se prostrar aos pés do Senhor era autêntico, tinha lastro na verdade, era autêntico. E Jesus disse a ela então: olha, eu não vou te atender não vou te atender não, porque não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Palavra bem forte, né? Mas ela estava de fato e de verdade, não apenas fisicamente, mas com o seu coração lançado aos pés do Senhor. Tanto que ela diz: é verdade. Sim, Senhor, o Senhor tem toda a razão. O Senhor não me deve nada. Absolutamente nada. O Senhor não me deve nada. Eu concordo contigo, Jesus. Não é bom pegar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. O Senhor está ocupado em atender a necessidade do seu povo. Mas sabe, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa ficam muito atentos às migalhas que as crianças deixam cair. Ah, mulher, por causa dessa tua palavra. Ela com isso, ela confirmando ou ainda entendendo que Jesus estava coberto de razão em não querer atendê-la, ela mostrou que ela estava lançada aos pés do Senhor, não apenas numa manifestação externa, não era apenas os seus joelhos que estavam dobrados diante do Senhor, também o seu coração, meu irmão, minha irmã, se lance aos pés do Senhor, se lance aos pés do Senhor, e você já não mais terá no coração essa sensação, ou essa percepção, ou a falta da percepção, da presença, ou da graça de Deus na sua vida. Será que Deus está me ouvindo? Algum crente já se pegou pensando alguma coisa semelhante a essa? Será que Deus está me vendo nessa situação? Será que Ele está ouvindo o meu clamor? Será que a mão dEle está comigo nessa situação? Deus, onde estás que eu não te vejo? Desce mais um pouquinho. Se lança aos pés dEle. Ele não vai poder se esconder de você. Por assim dizer, né? Nem se Ele quiser. Que entrando Ele na casa, não queria que ninguém o soubesse, mas Ele não pôde se ocultar, porque uma mulher grega, estrangeira, Sírio-Fenícia, cuja filhinha estava endemoniada, veio
E ela veio com esta disposição abençoada: quando eu o achar, eu vou me lançar aos pés dele. Irmãos, ela não veio com um saquetel cheio de dinheiro. Eu vou lá e vou dar uma grande soma de dinheiro, vou dar uma grande oferta, e com esta eu vou ganhar a atenção de Jesus. Não. Ela não foi lá tendo uma lista de coisas boas que ela fez ao longo da sua vida, como que querendo com isso fazer com que Deus se colocasse na condição de credor, devedor. Senhor, olha, eu vim de longe, então eu acho que eu mereço a sua atenção. Ela não falou isso. Ela simplesmente se lançou aos pés do Senhor. E ela encontrou a Jesus. Ela encontrou a Jesus. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava na casa, mas ele não pôde se ocultar. Aquela mulher o achou, o encontrou. Mas veja, em segundo lugar, aqueles que se lançam aos pés do Senhor se tornam alvo da graça de Deus. O que é graça? É um favor não merecido. Não é algo que se faz para então galgar mérito e se receber algo em troca. Graça, é de graça mesmo. É de graça, não precisa pagar nada. Os olhos de Jesus estavam sobre a descendência de Abraão, o povo de Israel. Mas ela vem e se lança aos pés do Senhor. E ela se torna alvo da graça, do favor não merecido. Do favor não merecido. E quem se torna alvo da graça do Senhor? Porque Deus dá graça ao humilde. Quanto ao soberbo, ele resiste. Ele repele da sua presença. Mas aquela mulher, prostrada aos pés do Senhor, se tornou alvo da graça. Ela era, por assim dizer, a última da fila. Não é bom pegar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Senhor, sim, eu sei, é verdade. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa permanecem atentos às migalhas que as crianças deixam cair. Se tornou o alvo da graça de Deus. Ela se tornou o alvo da graça de Deus. E os que se tornam alvo, os que se fazem alvo da graça de Deus, se tornam aos olhos do Pai atendimento prioritário. Amém? O pastor foi no hospital esses dias, né? Fizeram lá como é que chama aquela triagem, né? Para ver a gravidade, daí meteram lá, olha, é amarelo, né? Espera aí que o teu caso não é tão grave. Espera aí que o teu caso não... Às vezes a gente recebe uma notícia tal como essa, não sabe se a gente se alegra ou se a gente se entristece, né? Não é tão grave, vai ficar por último. Mas quando o caso é grave, toda a atenção se volta para a pessoa e ela passa na frente dos outros. Quem está entendendo isso diz amém? O assunto era sério, o caso daquela mulher era grave, mas não foi por isso que ela se tornou um paciente prioritário. Não foi por causa disso. Tinha muita gente na frente dela. Toda a nação de Israel, todos os israelitas, o povo da aliança, o povo alvo da graça, o povo do atendimento prioritário. Mas ela se lançou aos pés do Senhor. Senhor, eu vou permanecer aqui atenta a uma migalha. É justo que o Senhor ofereça um pão inteiro aos seus filhos. Eu sou apenas uma cachorrinha debaixo da mesa. Eu vou ficar aqui. Se uma migalha cair, me basta. Ô mulher, por causa dessa tua palavra aí, vai, porque o demônio já não tem espaço na tua casa. Ela se tornou alvo da graça. E quem se torna alvo da graça de Deus sai do último lugar da fila
e é o primeiro a ser atendido. Irmão, irmã, se lance aos pés do Senhor. Na parábola contada pelo Senhor Jesus do filho pródigo, nos chama a atenção, entre outras coisas, aquilo que o filho mais velho fala ao pai. O mais moço, de forma assim muito ingrata, exige antes da morte do pai que lhe seja dado a parte da herança que lhe cabe. O pai, sem questionar, dá na mão do filho aquilo que ele pede, e poucos dias depois o filho parte para uma terra longínqua e ele passa a viver dissolutamente. Vem fome sobre aquela terra, ele dissipa todos os haveres do pai, e ele então é submetido a uma humilhação sem igual. Ele é empregado na condição de alguém que cuida de porcos. Não há humilhação maior para um judeu do que essa. E ele desejava comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele valia menos do que um porco. Quem entendeu isso? Ele então, caindo em si, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser recebido na condição de um filho teu, mas me aceita pelo menos na condição de um trabalhador. É isso que eu vou fazer, eu vou ter com meu pai. E ele se levantou daquela condição deplorável, e quando se aproximou da casa do pai, o pai o viu de longe. Qual era a disposição do coração do filho? Se lançar aos pés do pai. Não sou digno, só me aceita como um trabalhador. Mas o pai correu para ele e o abraçou, e o beijou, colocou sandália nos seus pés, uma roupa nova e um anel no seu dedo, e chamou todo mundo da casa e falou assim: olha, depressa preparai aquele novilho cevado, que a gente guarda para uma ocasião especial. Ora, esse dia chegou, este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido, ele foi encontrado, vamos fazer uma grande festa. E eles começaram a se alegrar, e veio então o filho mais velho, depois de um dia árduo de trabalho, ouviu a música, viu toda aquela movimentação e se achegou a um dos empregados da casa. O que é que está acontecendo? Olha, o teu irmão voltou numa condição deplorável, mas o seu pai se alegrou de forma tamanha que ele mandou fazer uma festa. E o filho mais velho então se indignou contra o pai, que estava alegre em receber aquele filho que estava perdido e foi achado. E o pai então sai da casa querendo conciliar o filho. Entra, filho, a festa também é para você. Aí o filho, que não estava lançado aos pés do pai, disse: há quanto tempo que eu te sirvo, sem jamais desobedecer nenhuma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito sequer para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que fez o que fez? Você mandou matar o novilho cevado? Entra, filho, convém que nós nos alegremos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. E o filho não entrou, e nós não sabemos qual foi o desfecho da coisa. Irmãos, irmãs, o filho mais velho, ele não se lançou aos pés do pai como fez o filho pródigo. E ele passou em rosto do pai tudo que ele, na sua presunção arrogante, pensava que lhe trazia uma condição de colocar o pai contra a parede, a ponto de dizer ao pai: o Senhor é ingrato. Olha só, eu te obedeço, eu faço tudo certo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ando em santificação, eu sou servo fiel, eu estou sempre na igreja, eu compro tudo, eu faço tudo, eu sou tudo. Não está prostrado aos pés do pai, está bem em pé, e olha para o pai como de cima para baixo: o Senhor me deve.
Meu irmão, minha irmã, não convém que seja assim. Jesus disse que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um desses homens era fariseu, o outro era publicano. Quem eram os fariseus? Eles eram chamados os beberins, os separados, os santos. Era uma das vertentes do judaísmo mais importantes da época de Jesus. Eles eram os fariseus. E este homem fariseu, cheio de si mesmo, presumindo de si ser mais do que na verdade ele era, ele orava de forma muito arrogante. Ele não se lançava aos pés do Pai Celestial, ele orava assim. Jesus disse até que ele orava de si para si mesmo, né? Graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens que adulteram, que fazem tudo errado, e eu também não sou como este publicano que ali está. Não, Pai, eu dou o dízimo de tudo que ganho, e eu jejuo 2 vezes por semana, louvado seja o meu nome. Só faltou falar isso, né? Mas o publicano, de forma bem diferente do fariseu, e quem eram os publicanos? Eram os judeus que prestavam serviço ao Império Romano para coletar impostos da nação judaica, para assim reverenciar César. Eles eram os mais odiados da nação. Nenhum judeu gostava de publicanos, são traidores da nação. E este publicano subiu ao templo e ali orava. Jesus disse que ele nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus. Com a sua fronte baixa, ele batia no peito e dizia: Deus, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E para o escândalo das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar aquela parábola, Jesus então disse: olha, este homem desceu para a sua casa justificado, porque aquele que a si mesmo exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo humilha será exaltado. Quem se lança aos pés do Senhor se torna alvo da sua graça, e passa na frente. O Pai faz festa para ele, o Pai o justifica, alivia o seu coração e o faz descer para a sua casa. Deus me perdoou, graças a Deus, como Deus é bom. Se lance aos pés do Senhor, se lance aos pés do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, aqueles que se lançam aos pés do Senhor têm os seus lares, têm o seu lar liberto da ação do maligno. O que trouxe aquela mulher ali foi o fato de que a sua filha estava endemoniada. Um espírito imundo, um demônio, um agente espiritual da maldade estava atacando uma frágil criança. E certamente esta mulher, que era estrangeira, buscou ali entre a crendice e a superstição do seu povo, da sua cultura, solução para este problema. E ela fez o que um mandou, o que outro mandou, e não aconteceu nada. O demônio continuava ali atacando o lar daquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus, que estava em outra terra. Eu vou lá e eu vou me lançar aos pés deste homem de Deus, porque ele, da parte de Deus, pode fazer algo em meu benefício, em meu favor. Quando ela saiu da sua terra e foi para Israel, foi uma manifestação concreta de ruptura com toda a crendice e superstição da sua religião, do seu povo. Eu abraço a verdade de Deus que este homem traz. Eu me lanço aos seus pés. Eu me rendo a Ele.
E ela veio e se jogou aos pés de Jesus e pediu: Senhor, faz algo em favor da minha filha que foi atacada por um demônio, que está sendo atacada por um demônio. E o Senhor disse a ela: vai, porque por causa dessa palavra, essa palavra aí que você expressou diante de mim, sua filha já está livre. E ela voltou para sua casa e ela viu a sua filha sobre a cama, livre, leve, solta, pois o demônio a deixara. Quem está aos pés de Jesus está livre do ataque do diabo. Não há o que temer. Não há o que temer. Está livre. Ah, mas no outro tempo eu servi a outros deuses, fui idólatra, fui feiticeiro, eu fiz pactos, Mas uma vez que você saiu da superstição e se lançou aos pés de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Quem está aos pés de Jesus conta com a sua guarda, com a sua proteção. E olha só que bênção, pelo fato de você aqui estar lançado aos pés do Senhor, o Senhor está guardando os seus do ataque do maligno. Porque toda vez que você sobe a este lugar e se lança aos pés do Senhor e você cita o nome do teu amado, do teu parente, do teu querido: Senhor, minha filhinha está endemoniada, faz algo. O Senhor vai lá no teu lar. O Senhor vai lá no teu lar. Então não tenha medo. Não tenha medo. Quem se lança aos pés do Senhor está unido a Ele. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor tirou, através da liderança de Moisés, a descendência de Abraão que estava lá no Egito, de frente do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: olha, é a última vez que vocês vão ver os egípcios. Nunca mais vocês vão ver estes perseguidores. E de manhã o mar se abre, o povo passa a pés enxutos, os exércitos de Faraó intentam fazer o mesmo, e as águas se fecham e Deus cumpre a sua palavra. Nunca mais Israel viu aquele perseguidor. Irmão, irmã, cadê aqueles demônios que juraram destruir a tua vida? Aquelas ameaças, onde estão? Está no mar, lá no fundo do mar. O Senhor os venceu. Você está aos pés de Jesus. E quem se coloca aos pés de Jesus recebe a proteção de Jesus. E olha só, esta proteção de Jesus se estende à sua descendência, aos seus filhos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Não tenha medo da ação do maligno. Esteja atento, sóbrio, vigilante, seja prudente, precavido, mas não tenha medo. Se lance aos pés de Jesus e descanse. Aquele que te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará. Tosquenejar é dar uma cochiladinha, né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quem diz amém? Ele te guarda. Ele te guarda. Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu vi um inimigo, repara na mesa, se assenta à mesa, e come, e bebe, e se farta do banquete
que te é garantido, uma vez que você, unido a Jesus, foi feito filho de Deus. Teu lugar não é debaixo da mesa esperando uma migalha, você é filho de Deus. Se o povo de Israel tinha uma aliança, estava em aliança com o Senhor, nós estamos numa aliança que é muito mais superior. Esta aliança que fazia com que Jesus atendesse prioritariamente a nação de Israel, ela foi firmada através do sangue de novilhos. Mas a aliança na qual você e eu estamos inseridos, foi firmada mediante o derramar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está aos pés de Jesus. É aquela historinha, né? Um seminarista, alguém que estava se preparando para ser pastor, foi cursar o curso de teologia, né? E o professor deu um trabalho, né? Olha, em 10 páginas, não passe de 10 páginas, o trabalho tem que ter 10 páginas. Vocês vão falar sobre Deus e sobre o diabo. Fale sobre Deus e fale sobre o diabo. Então, o rapaz começou a escrever sobre Deus, e foi escrevendo sobre Deus, sua justiça, sua santidade, sua soberania, sua onipotência, onipresença, onisciência, seu amor, sua fidelidade, sua sabedoria, e foi falando sobre Deus, e ele se empolgava, e foi escrevendo sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. Deus deu 10 páginas, lá no cantinho bem espremido ele escreveu, e o diabo não presta, e entregou o seu trabalho. Irmãos, falemos da grandeza de Deus. Como você e eu podemos estar aos pés do Senhor e termos nossa atenção a demônios? Bem baixinho agora. Existe igreja por aí, irmãos, que fala mais do diabo do que de Deus. Que coisa estranha. Fala mais do diabo do que de Deus. Fique aos pés do Senhor. Jesus é o pão de Deus que desce dos céus e dá vida aos homens. O banquete está posto, a mesa está preparada. Ah, mas e os inimigos? Problema deles. Eu vou me alimentar do pão de Deus que desce dos céus e dá vida aos homens. Eu estou lançado aos pés do Senhor. Eu me ocupo das coisas do Senhor, de o louvar, de o bendizer, de o adorar, de o glorificar, de o conhecer, mediante o estudo da sua palavra. E do diabo Deus cuida. Do diabo Deus cuida. O povo de Israel, na sua peregrinação no deserto, inquietava as nações e chegando à terra de um rei chamado Balaque. O Balaque, ele contrata um profeta chamado Balaão, alguém que o pessoal atribuía poder e peso da palavra. Olha aqui, ó, nós vamos te dar muito dinheiro se você amaldiçoar o povo de Israel. E o Balaão, então, vendo os cifrões, sobe ao monte e ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus muda a palavra de maldição em bênção. E ele se volta para aqueles que haviam alugado o seu serviço e diz a eles, é impossível amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Se você está lançado aos pés do Senhor, você está na bênção de Deus. Não se ocupe pensando em maldições, a maldição da múmia, a maldição de não sei o que, a maldição, sei lá, a maldição, tem que quebrar a maldição, tem que, não, tem que se lançar aos pés do Senhor, beijar os seus pés, o adorar, o servir, o glorificar, estar unido a Ele, é ser detentor da maior de todas as bênçãos.
Não, mas eu ouvi que eu tenho que fazer, né, uns negocinhos, fazer escrever minha árvore genealógica, ver quem era o meu bisavô, quem sabe meu bisavô foi um bêbado e tem um demônio que quer fazer o bebê também. Olha, o seu bisavô já morreu, já. Espero que tenha algum bisavô vivo aqui. Não se inquiete com isso. Qual é a maior de todas as maldições? Estar em Adão, o caído. Estar fora de Cristo. Como é que você anula a pior de todas as maldições? Através da maior de todas as bênçãos, que é estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, se fez novo, se fez novo. Abraão, vem cá, o que é Deus? Olha, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Olha, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O descendente de Abraão é o Cristo. Deus, através do descendente de Abraão, que é Cristo, abençoa todas as nações da terra. Compreende isso? Você não é mais achado em Adão, o caído, o desobediente, o maldito. Você é achado em Cristo, o aprovado. Aquele que recebeu da parte do Pai a aprovação. Você está muito bem. Efésios diz que você com Cristo se assentou nas regiões celestiais. Do lado direito de Deus tem alguém que te representa. Às vezes os crentes, talvez não aqui, mas em certos lugares, se inquietam. O meu vizinho fez uma macumba e foi lá na Bahia. Agora eu estou perdido. Na Bahia é muito pesado. Do lado direito de Deus tem alguém que fala com o Todo-Poderoso a teu respeito. Deu para você entender a história? Mas o meu nome foi citado no terreiro. O seu nome está sendo citado ao pé da orelha de Deus Pai, por Cristo Jesus. Estou lançada aos pés do Senhor. Quando esta mulher volta para a sua casa, cadê o mal? Cadê o demônio? Tudo na santa paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se ocupe de estar lançado aos pés do Senhor. Se ocupe de estar lançado aos pés do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então, em primeiro lugar, quem busca ao Senhor com esta disposição de se lançar aos seus pés, tem acesso ao esconderijo de Deus. Certamente, quando o busca, o encontra. Mas em segundo lugar, quem se lança aos pés do Senhor se torna alvo da sua graça e recebe atendimento prioritário. Estava no fim da fila, é trazido lá para frente, vai ser o primeirão. Vai porque o seu caso já está resolvido. Aí agora ele se volta de novo para os filhos de Israel. Mas em terceiro lugar, quem se lança aos pés do Senhor não precisa mais temer o maligno. Porque quem se lança aos pés do Senhor recebe libertação para si e para o seu lar. Quem acredita nisso, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no coração. Qual é o resumo da mensagem? Se lance aos pés do Senhor. Essa é a tua parte. Se lance aos pés do Senhor. Que não seja este ato de se lançar apenas algo externo, cenográfico, né? Uma representação religiosa. Não, lá no coração. Eu não mereço, eu não sou digno,
Senhor não me deve nada, mas eu estou aqui aos seus pés, crendo que o Senhor é bom. O meu problema é tão grande, mas que corresponde apenas a uma migalha da tua graça, do teu poder. Dá conta. Jesus, eu estou aqui aos teus pés. Eu estou aqui aos teus pés. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, talvez Deus te surpreenda. Pega você que estava lá no fim da fila e traga para frente. Quem crê nisso, diga amém. Talvez Deus te surpreenda. E quando acontecer, você vai dizer assim: foi graça, eu não mereço. Não foi porque eu sou fiel dizimista. Não foi porque eu sou muito esforçado na obra. Eu não mereço nada, mas Ele é tão bom. Ele me alcançou com a sua graça, Ele me passou na frente. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Aleluia, aleluia. É Jesus quem te faz passar na frente. Pode ser que Ele use alguém, mas pode ser que Ele derrube aquela pessoa importante que você conhece, só para te dar a entender que é Ele que te faz passar na frente. Eu não tinha ninguém humanamente falando, eu só tinha o Deus Todo-Poderoso a meu favor, graças a Deus. E com seus olhos fechados agora, contemple você e o seu lar debaixo das asas do Senhor. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Ouça o que diz o Senhor: nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. O Senhor guarda aqueles que se acham aos seus pés. Graças nós te damos, Pai, graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos. Como é bom, como é precioso estar aos teus pés. Como é maravilhoso, Senhor Jesus, desfrutar do teu cuidado, do teu zelo, da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade. Jesus, tu nos és suficiente. Nós, no outro tempo, estávamos presos a superstições, a crendices, a falsas religiões, mas o Senhor se mostrou a nós a verdade de Deus. E quando nós buscamos a Ti, o Senhor se revelou a nós, o Senhor se deixou achar. E agora aqui aos Teus pés nós podemos desfrutar, Senhor, da Tua maravilhosa graça, da Tua verdade. Oh, graças a Deus, louvado seja o Teu nome. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, de tal maneira que o inimigo não nos pode achar, não nos pode tocar. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca, não pode tocar. Graças nós te damos, graças nós te damos, graças nós te damos, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar. Graças nós te damos, pois nós estamos debaixo das tuas asas. Diga assim: Senhor Jesus, tu me faz seguro. Graças a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus.